Eu sou o Maxon, esse é mais um Mask Horror em Quarentena, com mais recomendações de filmes de terror na grade da Netflix. Então essa é a parte 5 dos nossos vídeos de recomendação. Na verdade tem mais, né? Tinha uma época que eu fazia os adicionados recentemente e tal, mas eu achei melhor simplificar a coisa toda, porque também fica mais fácil de encontrar aí na biblioteca de vídeos e também de coexistir com os outros vídeos de outros serviços de streaming. Mas entraram alguns filmes, inclusive alguns deles originais. Se bobear, acho que os 3 são originais, produções originais Netflix. Que eu poderia ter feito um vídeo de cada, mas eu preferi fazer assim. Até porque alguns deles já tem um tempinho que entrou lá. Mas chegou aqui pra gente diretamente na Netflix, afinal de contas são produções originais. E vou meio que na ordem dos que eu gostei mais. Então vou fazer essa ordem de emoção. Então começando com um filme espanhol chamado Legado nos Ossos. Se eu soubesse que esse filme era o primeiro de uma trilogia, talvez a assimilação seria um pouco menos conturbada. Essa informação é dada no final, porque é um final completamente aberto, deixa claro ali que vamos ter outros 2. Esse filme acompanha uma investigadora, a inspetora Amaya Salazar, interpretada pela Marta Etura, uma baita personagem, uma atriz, uma boa atriz desconhecida, com uma personagem de um protagonismo bem forte. É legal o filme com relação a isso. Dirigido por Fernando González Molina, também desconheci esse diretor. Ele não é focado em terror, não. Pelo que eu vi na filmografia dele, ele tem bastante participação em série, de TV, em alguns documentários. O que dá pra dizer desse filme, como o próprio nome diz, é que eu não vou dizer que é uma coisa de mito familiar, mas é bem mais enraizado em algo, em bruxaria, em Santa Inquisição de séculos passados. Então ele começa nessa realidade secular, nesse entorno de bruxas, mas é muito breve, e aí a gente já vem para os dias atuais. E aí fica claro que, especificamente, essa inspetora tem uma conexão com esse passado de bruxaria dessa região da Espanha. É um lugar bem bonito, assim, né? E aí os personagens vão sendo inseridos, crimes vão sendo acontecidos, mensagens vão sendo deixadas, escritas em sangue, escritas em fezes, uma coisa meio louca assim, e essa personagem vai correlacionando as coisas e levando a conhecer mais do seu próprio passado. Personagens vão entrando na trama, com o juiz, por exemplo, que a partir do momento que ele entra em cena, você já percebe que o maluco ele não é o que diz ser, tá muito bem intencionado e nunca é o que parece mesmo. Mas ele é bem ambientado, assim, ele é talvez excessivamente longo, ele tem umas sequências de perseguição que pendem para um dramático, um tanto quase épico urbano que, né, é desnecessário. Mas ainda assim é interessante. A vida dessa mulher com o marido, artista, a rotina dela difícil, pesada, ali na delegacia, o filhinho dela, recém-nascido, e justamente por conta desse bebê que eventos obscuros começam a tomar forma. Então eu recomendo. Com certeza eu vou assistir os outros. Não gostei muito, mas preciso ver onde essa história vai parar. Então, Legado nos Ossos, lá na Netflix, como todos esses outros que eu vou falar. Seguindo aí com Morte às 6, um filme polonês de serial killer. Mais um filme que traz uma protagonista, uma investigadora, uma policial muito marcante. Não só ela, mas também uma outra personagem. Aí eu não vou nem ousar dizer o nome dessa atriz, porque é um negócio assim indizível para o meu nível intelectual. Mas aí, como o próprio nome diz, crimes vão sendo cometidos, de crimes assim hediondos, sempre às 6 da tarde, e aí precisa ser correlacionado, né, ao mesmo assassino, as mensagens fazem sentido. Quando entra em cena uma personagem, uma outra investigadora, a coisa começa a tomar outra forma. A gente vê um pouco do passado dessa personagem, por que ela é do jeito que ela é, por que ela é tão conturbada assim. É uma personagem que tem sérios problemas e fica bem perceptível. Eu acho que qualquer pessoa que lida com isso, né, lida com morte, com assassinato, precisa de muita terapia, né? Então é legal a interação entre essas duas personagens no filme. Eu fiquei muito surpreso com o nível de carnificina que tem nesse filme. É uma maquiagem assim
incrível, tem uma cena de autópsia lá que é barra pesada. O final é um tanto abrupto, mas eu gostei, porque diz muito da relação dessas duas personagens, são bem marcantes, bem fortes. Então eu gostei bem mais do que O Legado nos Ossos. Então se você é fã de filme de serial killer, uma boa pedida aí. O filme polonês já é uma produção um tanto diferenciada. Para fechar, o que eu gostei mais, esse filme aqui, quando eu vi que era de quem era, o diretor francês chamado Olivier Abou, eu já fiquei muito ansioso para assistir. Esse cara, se você não associa o nome à pessoa, ele dirigiu um filme muito, muito pesado, chamado Territories. Eu não sei se esse filme teve localização oficial aqui, eu acho que não. Mas se você sabe do que eu tô falando, se já assistiu esse Territories, que é aquele grupo de amigos que tá voltando para casa depois de uma festa, cruzando a fronteira Estados Unidos-Canadá, é parado por uma polícia de fronteira. Só que essa polícia de fronteira não é necessariamente uma polícia. É muito pesado esse filme. Esse Estranhos em Casa, Get In no nome inglês, ou Furie no nome em francês, ele não é tão pesado quanto, mas se você leva em consideração que ele é baseado em fatos reais, aí o negócio escalou um pouco, sim, porque é de uma família que foi viajar, mãe, pai e filho, e quando volta para casa, eles não conseguem entrar em casa, é uma baita casa, e aí a faxineira ali, ela meio que se apropria do lugar com o marido dela, ela grávida, por conta de umas assinaturas e uns documentos, e eles meio que tomaram conta da casa, eles não conseguem entrar, e judicialmente a coisa vai se protelando, e os caras vivendo num trailer, a família, e a coisa começa a ficar muito tensa, e eles vão viver numa comunidade de trailers, onde o pessoal mora com trailers, e aí quem meio que gerencia essa comunidade é um maluco que tem um papel, começa a influenciar muito o marido desse casal e dessa família. Tem umas questões muito interessantes com relação a isso, e aí o papel dessa esposa que tem um passado com esse cara, o dono ali desse lugar aí, essa vizinhança de trailers. E o final, assim, o ato final desse filme é barbárie total, assim, é atroz o negócio, vai para caminhos tensos, assim, um pouquinho de saudades do cinema extremo francês. Esse filme vai te resgatar isso um pouco, que é um filme francês, né? Então esse foi o que eu gostei mais, disparado. Inclusive até colocaria ele na minha lista aí de filmes favoritos de terror do ano. Uma lista meio capenga, né? A gente teve muitos adiamentos, muitos filmes que a gente foi para um limbo, não sabe o que vai acontecer. Mas esse, Estranhos em Casa, rapaz, filmão. Então essas foram as minhas 3 recomendações da vez. Caso você tenha assistido, comenta aí comigo o que você achou e me recomenda algum filme aí da Netflix, especialmente filme que tá meio que fora do radar, assim, não nesses em alta e coisas do tipo. Beleza? Valeu, tchau!